Eu queria muito agradecer a presença de vocês nessa tarde e a presença das pessoas que estão aqui para fazer essa mesa. Essa é uma mesa inaugural do nosso programa de residência do Pivô Pesquisa. É uma forma da gente dar início a um programa que começou no comecinho de agosto, mas são os primeiros programas públicos, né? A entrada dos programas públicos. Então, esse é o nosso primeiro programa público. E essa conversa de hoje, ela gira em torno da ideia de habitar as brechas e falando das plataformas artísticas no centro de São Paulo. Então, a gente percorre tanto uma perspectiva do tempo, de ocupação de iniciativas artísticas no centro de São Paulo, quanto essa ideia de habitar as brechas e de ocupar os espaços, seja as brechas de circuito, seja as brechas institucionais ou as brechas da própria arquitetura. Então, nessa mesa de hoje, a gente tem aqui 4 convidados. A gente tem Bruno Battistelli, Lígia Nobre, Fernanda Brenner e Lucas Girardi. Lucas vai fazer a mediação dessa mesa. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas pessoas que está aqui hoje. A ideia dessa mesa é que cada um apresente um pouco a sua perspectiva dos seus projetos, mas que depois isso possa virar realmente uma conversa entre as pessoas aqui e entre o público também. Então, a gente convida depois vocês a fazerem perguntas, irem pensando já perguntas e estabelecer uma conversa mesmo sobre os temas que a gente está trazendo hoje. O programa de residência eu apresentar, queria falar um pouco sobre o Pivô Pesquisa. O Pivô Pesquisa desse ano, assim, esse é um ano de comemoração de 15 anos do Pivô. E esse programa de residência esse ano foi pensado de uma forma um pouco diferente dos anos anteriores. É um programa, assim como o Pivô vai se transformando ao longo do tempo, o programa de residência também vai se transformando ao longo do tempo. E esse foi um programa feito muito com as parcerias institucionais que o Pivô vem cultivando ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui no programa de residência 11 artistas que vêm com parcerias institucionais e 3 artistas dentre esses 11 que são um prêmio de residência. São artistas que foram indicados por outros artistas que já participaram de programas anteriores, um pouco para construir essa lógica do Pivô de conexão entre os programas, entre as pessoas, essa criação de rede que acontece realmente durante os programas de residência e nos outros programas também. Bom, apresento um pouco aqui cada um de vocês, assim a gente pode dar início a essa conversa. Fernanda Brenner é curadora, crítica de arte, fundadora e diretora artística do Pivô. Em paralelo ao trabalho aqui na instituição, ela atua como consultora de arte latino-americana da Kadish Art Foundation, faz parte da equipe curatorial da Feira Italiana Artíssima, é editora colaboradora da Frieze e integra o Comitê de Desenvolvimento da plataforma Ordet em Milão. A Fernanda também é curadora de diversas exposições e possui textos publicados em revistas, catálogos e livros sobre arte contemporânea. Ao lado dela tem a Lígia Nobre. A Lígia é curadora, arquiteta e pesquisadora, doutora em Estética e História da Arte, mestre em Histórias e Teorias da Arquitetura, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, em Mackenzie. A Lígia lecionou já em diversas universidades no Brasil e no exterior, e a trajetória e pesquisa dela articulam as práticas diagramáticas e cosmogramas entre modos de vida heterogêneos. Ela atua na curadoria e coordenação de plataformas experimentais, confluindo artes visuais, design, arquitetura e agenciamentos culturais ambientais.
Bruno Battistelli é artista e galerista. Ao longo dos últimos anos, ele vem desenvolvendo a sua prática artística por meio de mídias diversas, em especiais trabalhos de montagem em contextos específicos. Participou de diversas exposições coletivas e individuais em cidades como São Paulo, Brasília, aqui no Brasil, em Budapeste, na Hungria, Chicago, nos Estados Unidos, Barcelona, Londres, Nova York, enfim, tem uma longa trajetória aí por aí. Bruno possui obras em importantes coleções, também públicas e privadas, de interesse público. Em 2000... Desculpa, quando foi a data do GDA, a fundação primeira? 21, desculpa, eu tinha aqui uma falha na minha data. Em 2021, ele dá início ao projeto GDA, que é uma galeria gerida e articulada por artistas. E o Bruno participou em 2011 da primeira exposição realizada aqui no que seria o Futuro Pivô. Nosso mediador, Lucas Girardi, é arquiteto e urbanista, mestre pela FAUSP, desenvolveu uma pesquisa sobre infraestrutura digital, organização espacial e comportamento social, além de integrar o Centro de Estudos de Sociedade e Tecnologia da Poli-USP, onde investigou os impactos urbanos e ambientais das antenas 5G. É fundador do coletivo de arquitetura 23 Sul, atuou em projetos para diferentes esferas públicas e privadas e coordenou o grupo de estudos Cenários Urbanos Futuros. O Lucas também é professor, mediador, palestrante, enfim, uma pessoa que fala diretamente com o público. Participou da primeira equipe do Pivô em 2012. Claro, e foi arquiteto residente do Pivô em 2012. Turma da ruína. Bom, acho que a gente pode começar, a gente vai fazer uma fala cronológica. Então, a gente vai começar pela Lígia Nobre. Passo para você a palavra. E obrigada mais uma vez. Obrigada por estarem aqui. Boa tarde. Obrigada, Tainá, Fernanda, todos pelo convite ao Pivô e meus amigos muito queridos que estão aqui. É ritualístico para mim estar aqui. Espero que vocês compreendam por quê. Bom, eu quero começar com um sonho, com dois sonhos. Eu me lembro da minha alegria quando a minha amiga Luciana, que está aqui, me contou de um sonho que ela teve. E ela morava no 32º andar, no topo do Copan, no Bloco D, começo dos anos 2000. E foi ela que me trouxe ao Copan, foi ela que me abriu esse mundo Copan, na sua complexidade e multiplicidade. E a Lu me conta esse dia de um sonho que ela teve de que o Copan era um navio, e um navio na cidade metropolitana, Fellini, como um filme Fellini. E eu, anos depois, moradora aqui também, no Bloco B, no 27º andar, depois de trabalhado aqui, tantas vivências, eu tive esse sonho do Copan como um navio numa metrópole super turbulenta, que era o mar desse Copan, que era o mar desse navio. E essa partilha de sonhos, ela, para mim, diz muito do afeto, da amizade, da capacidade de produzir possíveis, e muito do que foi esse projeto da Exo, que eu vou compartilhar com vocês agora. Fica aí. A Exo, essa imagem, ela é muito... Alô? Oi? E essa imagem, ela tem uma profundidade, ela foi feita pelo um artista Jean-Luc Moulin, francês, que estava aqui em 2002 para a Bienal de São Paulo, quando no começo do processo da Exo, ainda em construção, e a gente fez essa visita num trajeto importante de pesquisa nosso da metrópole, ao apartamento da Luciana. E essa foto tem essa capacidade de reverberar muitas camadas dessa dimensão do corpo humano, do gesto, das mãos, em direção à planta baixa do Copan, que é a representação do Copan, no próprio apartamento do Copan, e para essa vastidão muito peculiar do edifício a partir de dentro,
que esse pano de vidro que tem esses brissolés, que é esse dispositivo muito forte que o Niemeyer nos traz, claro, com todo legado modernista, mas que pauta a cidade de uma forma muito especial, porque ela nos dá esse frame que você não vê o chão, você ouve o barulho da metrópole, você ouve o ronronar, você vê os pássaros, os helicópteros, e esse horizonte, mas que aqui tem um limite. Tem um limite da montanha, de Nheru, dos Guaranis, do Pico do Jaraguá, que eu acho que nos apresenta os limites dessa própria modernidade e as outras potências possíveis a partir dali. E foi muito sobre isso que a Exo e essas fendas possíveis. E foi bastante sobre isso que a Exo existiu no momento... Pode mudar. Muito peculiar do Brasil, começo dos anos 2000. A gente atuou e passou a existir justamente entre 2002 e 2007, se propondo a problematizar essas inserções, essas dinâmicas da cidade de São Paulo, e toda essa complexidade, se colocando então como esse laboratório de reflexão, produção, que a gente chamava mediação cultural. É muito interessante que a Fernanda, a gente teve uma conversa anterior todos juntos e foi incrível, a gente vai continuar com vocês aqui. Que tem um trabalho quando você atua assim, que é um fake it till you make it, né? Você cria essa ficção até ela poder acontecer. E é sobre isso, né? E a capacidade de construir e de uma linguagem e da ação conjuntas que vai construindo esse processo. Porque a Exo ela surge de um encontro entre pensadores intelectuais atuantes de São Paulo, que era a psicanalista Sueli Ronick, o Peter Pelbart, Laimer Garcia dos Santos, a Denise Santana, e eu cheguei junto como arquiteta e nesse desejo dessa construção de curadoria. O Kazu Nakano, que é um urbanista, e aí se junta a Cecília Zunens, que é senegalesa francesa, que está vindo do Peru, e uma articulação internacional e local para buscar construir um projeto, e junto com a curadora Catherine Davy, que é uma curadora francesa, que tinha feito recentemente a Documenta 10 em 97, que é uma experiência muito importante e que todos traziam esse desejo e uma pulsão de pensar uma atuação no campo cultural distinta. Distinta do mercado que acontecia naquele momento. Pode ir mais para frente. Numa São Paulo... É interessante, a gente estava falando disso, porque esse começo, essa virada dos 2000, né, quase 25 anos, você tem uma inflexão histórica importante nesse momento, de questão do neoliberalismo, de como se operava o primeiro governo Lula e toda a conturbação que foi para conseguir construir e a importância disso. Ao mesmo tempo, no campo da arte, as instituições principais, museus e um mercado se fortalecendo, esse discurso da globalização, essa possibilidade de partilha. Por outro lado, essas problematizações da cidade de São Paulo, que é nessa metrópole de 10 milhões de pessoas, 18 na sua grande metrópole, que tem na sua estrutura questões de desigualdade e a discussão do território muito importante. Mas para a gente, então, interessava justamente olhar, compreender as urgências e as emergências que essa metrópole trazia, fazer essa escuta cuidadosa, lenta e construindo esse processo. Pode ir. E nisso, no processo de construção do projeto, a gente teve esse encontro com o Copan e a percepção da importância dele, que foi então justamente o centro gerador das articulações nossas, por muitas
muitas camadas importantes do que ele engaja, engendra. Pode ir. Pode ir indo devagar agora que eu vou falar. O Copan ele foi construído de 1950, o projeto é de 50 a 51 a 66. Ele, a princípio, era para ser feito na comemoração do 4º centenário de São Paulo. Ele traz muitas camadas importantes ali de revolução da paisagem pela escala que ele traz, junto com o Conjunto Nacional na Paulista e alguns outros prédios aqui no centro. Numa contribuição entre uma Copan vem de Companhia Pan-Americana, que era a companhia norte-americana de hotéis, ligada ao Rockefeller Center, ligada à Panair, a companhia aérea, e que no processo de construção do projeto original muita coisa se desvia e se transforma. Se ele tem como matriz original essa modernidade do Le Corbusier, da unidade habitacional, que tem Marsella, e o projeto que ele faz para Rio e São Paulo, de 1929, que é essa circularidade, é como se o Copan fosse um fragmento desse desenho. E esse edifício que está aqui na frente, ele faz parte do complexo. A princípio, ele conectaria... Então, é essa dimensão de uma multiplicidade de apartamentos. Você tem 6 blocos separados, de tamanhos diferentes, de 20 e poucos metros quadrados a 240. Então, é buscar uma tipologia diversa, então, tentar buscar essa partilha entre vários... mais heterogênea, numa cidade que é tão apartada socialmente. Então, ele traz um conceito de modernidade, de revolução na paisagem e de revolução de um modo de morar, que nessa unidade mínima, ele é o primeiro a acontecer isso, faz essa pergunta como morar e quem vai morar ali e que vai estar mais conectado com a cidade. E por isso o térreo para as lojas era um cinema originalmente, e a princípio era para ser um hotel, não acontece. Então é muito interessante porque nesse período Oscar Niemeyer ele vai para Brasília, construir Brasília, e aí é um outro arquiteto, o Carlos Lemos, que recém faleceu com 100 anos, que toca o projeto e mudam os acionistas, passa a ser a CNI, uma outra empresa que vai finalizar, e já vai finalizar no momento da ditadura aqui no Brasil, né? Ficou 10 anos parada a obra, né? Ficou 10 anos parada. Informação importante. É verdade, isso é importante. Muito paulistana, né? Também talvez. Então, ele tem essa presença no imaginário muito importante na cidade, e tinha naquele momento mais forte ainda. Ao mesmo tempo, era um centro que na sua diversidade, de alguma forma, também era periférica, num certo sentido, assim, de por quem ele era habitado, mas, ao mesmo tempo, justamente por isso, tinha uma potência imensa dessa multiplicidade convivendo aqui. E é isso que nos interessava, trabalhar com esse imaginário do edifício na cidade, trabalhar com esse imaginário do mistério e dos preconceitos e das possibilidades dele, e nessa frestas. Pode ir. Quanto tempo? E aí é muito interessante essa dimensão desses ciclos, né? Você tem uma casa estilo normando, que vai ser destruída, e a construção do edifício, e parece ser um modus operandi de São Paulo. 25 anos depois, desde a pandemia, a gente está vivendo um boom dessa construção de grandes edificações, com, de certa forma, o mesmo tipo de programa que veio por conta da lei urbana, mas que aparta, e que apaga memórias, que apaga processos. Então é interessante o quanto que ele tem de latência do que viria, mas quase ao revés, assim. Pode ir passando agora, porque aí eu vou entrar num... Então, aí fica só um pouquinho. Então, a Exo, ela se estrutura, o que eu estava contando, somos 2 mulheres, mas é óbvio que você não faz sozinho, você se constrói esse processo sempre com muitas redes e amizades e jogos também semânticos e de poder e de possibilidades, assim. Então, a gente teve uma presença muito importante para conseguir viabilizar e acontecer
com apoio do governo francês, do consulado da França na época, do Ministério da Cultura na época, porque a Cecília já tinha trabalhado, conhecia, tinha essa presença muito forte. Então, e com isso a gente e o fato também de trabalhar com figuras importantes, isso foi abrindo possibilidades, mas não exclui o trabalho imenso que se faz de laboratório, assim, né? No sentido tem um trabalho todo interno, jurídico, de grana, de viabilização e das pessoas, e aí e o processo com os artistas e com pensamento, e o que você expõe e o que você constrói no Fake Till You Make It. Então, para a gente foi muito importante, como projeto, a gente começa por esse projeto que chama São Paulo S.A., e aí a gente vai entendendo, esse desenho é feito a posteriori, assim, ou durante o processo, esse diagrama de como que a gente se estruturou, de 3 projetos mais transdisciplinares de médio e longo prazo, a princípio, que é o São Paulo S.A. olhando para a questão urbana, práticas documentárias para olhar essa questão do documental contemporaneamente, e África Mundos, para também fazer uma conexão entre a África contemporânea, entre ativismo e cultura. E aí a maneira de articular esses processos que são de pesquisa, desse trabalho cuidadoso, aí surge a residência como dispositivo para viabilizar isso. E o que a gente chamava de arquivo em curso, que eram justamente esses encontros, como a gente está fazendo aqui, várias outras, um arquivo, uma biblioteca, publicações. Então, e aí foi interessante, pode ir seguindo agora, por favor. Foi o primeiro programa de residência artística em São Paulo. Era interessante porque eu também fui aprendendo, fazendo e conversando e conhecendo outras dinâmicas, mas aqui, pode ir indo, ninguém conhecia, né? Então é todo esse processo de construção de linguagem ligado a um conteúdo, ligado a um contexto específico, e começa então com esse projeto São Paulo S.A., com a Catherine Davy, como curadora, que trazia muito essa experiência a partir de um outro projeto que ela estava fazendo concomitante na Europa e no mundo árabe, que eram representações árabes contemporâneas, que é esse trabalho muito fino e muito cuidadoso, junto com o artista, junto com o autor, lento, de olhar junto, de construir junto, de assumir riscos juntos, e com um olhar crítico diante dos contextos, quase como uma desrepresentação do que acontecia numa certa superfície, assim. Então a gente começa justamente esse projeto aqui, onde hoje é o pivô, nesse andar, mais para lá, e articulando então essa apresentação de trabalhos de artistas de diferentes lugares, diferentes. E a projeção, e uma curadoria do Jean-Claude Bernardet, que é um super crítico de cinema e do cinema, roteirista, que morava aqui no Copan, que virou um super parceiro do projeto. E aí trazer projeção de cinema, e trabalha com a Cinemateca, então, e aí com a Biblioteca Mário de Andrade também. Então tem um trabalho de arquivo como dispositivo de memória que você vai trazer. E a gente foi trabalhando muito com isso. Pode ir seguindo, por favor. Isso é aqui. Lá onde estão os... eu acho que eu vou aí, pode ir. Vai, tá. Tá, obrigada. Onde está o... já estou bagunçando, gente. É bem assim, eu... Melhor, tá aí. Cadê? Onde que eu viro aqui? Legal. Não, só me fala, eu sigo aqui. Tá, massa. Bagunçando. Tá bom. E aí teve uma potência imensa, assim, foi de ocupar essa fresta desse espaço que estava fechado há décadas, e aí morava, a gente estava falando do seu Oliveira, que era quem cuidava. Então é um trabalho muito
cuidadoso de construção dessas relações, né? Eu acho que passa muito por essa dimensão. E dessa possibilidade da troca mesmo, de partilha, de conversas, de discussões mais em roda. E, ao mesmo tempo, essa articulação que a gente fazia também local e internacional, que ajudava a viabilizar e visibilizar o processo. Então, a gente teve muita parceria com algumas instituições também europeias, aí, no caso, na Andaluzia, na Espanha, e de levar discussões do modernismo dos anos 60 e 70, de São Paulo. Depois uma discussão. Então, se a primeira foi a situação do Copan, a segunda, olhando para o Copan como, e para as práticas estéticas ligadas às questões críticas, depois eram das abordagens urbanas, que foi super importante para esse projeto. E esse processo de articulação com gerações diferentes. Assim, aí eu trouxe junto uma geração muito próxima a mim, a Luciane Tikawa, do Sonho e Moradora, a Mariana Fix, o Kazu Nakano, figuras muito importantes no pensamento e na atuação em São Paulo. E esse trabalho de, então, sair da academia, e se dispor a um outro tipo de troca, de partilha entre artistas com movimentos sociais que eles já faziam, em escalas diferentes. Assim, era nessa escala que a gente está aqui que muitas das conversas aconteciam e problematizações. E aí a gente foi construindo essa rede de articulação em São Paulo. O Centro Universitário Maria Antônia, na época, foi super parceiro, porque a gente tinha esse espaço sem paredes, né? Eram as residências e o escritório. E construindo, então, essas possibilidades. E o projeto tem uma última etapa, que é justamente essa discussão de estética e política, a partir também de um autor francês, Jacques Rancière, que é muito importante, que rege o projeto no momento já no final do nosso fôlego, mas muito importante aí numa parceria com o SESC São Paulo, e num formato mais tradicional, mas trazendo discussões muito importantes com gerações diferentes dessa discussão para aquele momento, justamente para que já era uma transformação semântica e de modos de vida, etc., e como pensar isso. Então, sempre foi muito forte essa dimensão de encontrando gramáticas, de encontrando léxico. É como se a gente não tivesse termos, aí você constrói junto. E essa dimensão, então, da linguagem, do conteúdo, de um contexto específico, são super importantes o tempo inteiro, assim. Eu vou tentar. Aí é uma articulação que a gente foi fazendo, né? Sempre dessas situações, então uma relação entre atividades que são mais invisíveis e momentos dos eventos que são mais visibilizados, e essa articulação também, justamente, de publicações, de encontros. E a exposição era uma consequência desse processo, mas não a priori, e era muito pouco baseado em objeto e muito mais numa construção de visibilizações possíveis, e o Copan sempre como esse... para mim, eu chamava de ponte, ou tem uma outra... como um quase objeto, assim, ele tem essa capacidade de agenciamento e aexo da mesma maneira, assim. Então, essa dimensão territorial muito importante, e aí é muito importante que todas as relações que a gente teve com, por exemplo, nesse projeto, foram 5 artistas, arquitetos, pesquisadores, e aí, assim, são conversas de 5 anos, de chamar, fazer um projeto, conseguir viabilizar outro momento, viabilizar outro, como foi com o Pablo León de la Barra, que veio em 2002, e é de 2006 que a gente conseguiu fazer essa publicação, que é o Guia do Copan, que é olhar para todo o acervo do Copan que estava ali, a gente conseguiu recuperar, tratar, e aí disponibilizar para vender no Café Floresta, na pizzaria, para os moradores, para quem tivesse interesse. Um outro artista, que é o Peter Friedel, também veio várias vezes, foi construindo esse processo de conhecimento do território, e se eles têm, um é mexicano, outro austríaco, mas acho que são figuras muito das bordas, assim, naquele momento,
com uma posição muito crítica, e era um trabalho muito conjunto, assim, de muita discussão, muito trabalho. Então, esse contraste o tempo inteiro de um olhar estrangeiro e familiar que faz ver de outras maneiras, assim. E ele propôs justamente uma publicação como um trabalho artístico de Trabalhando no Copan, que foram feitas 20 entrevistas com funcionários do Copan. Dos 108 na época, a única mulher era a Zuleika, secretária, o Sr. Afonso, que continua como síndico, o Zé Roberto, que continua como porteiro, e olhando nessa dimensão do trabalho, desse cotidiano, o que é trabalhar nessa máquina, e, ao mesmo tempo, num momento de transformação da própria noção de trabalho, né, que se dá ali. E aí, por exemplo, uma bilíngue faz uma parceria com a Sternberg Press e outras instituições na Europa para conseguir viabilizar. Eu vou passar muito rápido, senão eu vou ficar horas aqui mesmo, lembrei. E aí essa dimensão das estratégias de territorialização entre o urbanista e o fotógrafo, também esse tempo de olhar para essa transformação dessas migrações internas de São Paulo. Nesse sentido, a gente pegou muito mais Zona Leste, ou da Vila Prudente, que é deslocado para Tiradentes. E essa construção desses novos modos de vida, como se faz, e olhar com muito cuidado, assim, e olhar junto para alguém que trabalha com isso há muito tempo, que era o Caju. O processo a gente conseguiu viabilizar com cada um deles de uma forma diferente. A maioria, a gente nunca conseguiu finalizar todos juntos. Essa foi uma exposição que ele conseguiu fazer em Paris, de trazer essa discussão, e é sempre uma relação das imagens em séries que constroem esse processo, né? E tentando, então, a Exo juntar o acadêmico, a pessoa que está, o movimento social, ONGs, os artistas, para esse pensamento, e quais são as possibilidades em que essa dimensão dessa experiência possa se transformar num experimento nesse sentido, né, estético e político. Paola Salerno, da mesma maneira. E aí é um trabalho, assim, residência tem muitos formatos. Esse era esse cuidado de ir para os territórios, de muitas conversas de construção também durante anos, até conseguir estruturar um olhar que uma dimensão que passa muito. Ela tem esse olhar atento, muito cuidadoso entre microfenomenologias do cotidiano e macroprocessos políticos muito prementes ali naquele momento. E a gente tentando articular isso quando eu estava depois em residência em Stuttgart. Enfim, outro trabalho da Alejandra Riera, que é uma argentina que trabalhou com Peter Pelbart, a companhia Waze, num projeto longo que depois seguiu sem a gente, foi para a Documenta de 2007, apresentou aqui na Bienal também. Então tem muitos paradoxos. Aí outros trabalhos práticas documentárias, que a gente trouxe Efrashvili com os ministros palestinos, Walid Rad, do Atlas Group, trazendo toda a questão do Líbano, de Beirute. Foi a primeira vez que veio Pedro Costa, que é um cineasta português, e a Chantal Akerman, que é outra cineasta belga muito importante. E esse trabalho junto com o Jean-Claude Bernardet, e convocando e convidando documentaristas e cineastas brasileiros para trabalhar junto, como a Tata Amaral e outros. Então, e esse do África Mundos, que também foi um projeto que a gente construiu gigante, mas que teve 2 momentos de realização, com o show do Tony Allen, que tocou junto com o Fela Kuti, que foi uma figura muito forte na África, na Nigéria, de revolução, no sentido de ativismo também, diante das violências. E a gente trouxe também, e das potências, né, e pela música, e pelo corpo. E veio um jornalista que fez residência aqui e na Bahia, e a gente fez essa articulação Salvador, São Paulo, e aqui com 3 de fevereiro. Era muito começo, assim, mas muito importante. Aí é interessante, porque ficam todos, na verdade, nessa dimensão do que poderia ser mais as dificuldades e desafios
institucionais são gigantes e o nosso fôlego também tem um limite. Então, vou finalizar, assim, acho que essa dimensão da residência para cá, para a gente, foi, então, ocupar esses apartamentos pequenos, essa multiplicidade do Copan, e trazendo essa dimensão entre o habitat interno e externo, todo o cuidado que você tem o tempo inteiro de articular e como trazer as tantas coisas que não aconteceram e as muitas que aconteceram. A gente só conseguiu existir agencialmente por conta dessa articulação com órgãos europeus. Na época ainda não tinha os editais, a gente também tinha nossos limites de como articular esses diferentes territórios, essas diferentes vozes, e cada um deles foi um projeto que a gente mergulhou junto. E aí esses desafios, assim, durante 9 meses em 2004, a gente ocupou um outro espaço na Bela Sintra, que foi um exercício muito importante de ter paredes e todos os limites que ele tinha e possibilidades de experimentação. E, de novo, nesse fake to make it, vamos lembrar, ainda não tinha smartphone, não tinha redes sociais. Era essa dimensão das publicações que distribuem, que fortalecem, que fazem acontecer, né? Então, estar atento com os dispositivos que geram certas possibilidades e você vai construindo isso e vem o custo junto. E aí esses encontros, essas articulações também com o Jorge Mena Barreto, a Camila Sposati, vários outros encontros que a gente conseguiu promover no espaço, também em trabalhos cuidadosos com eles. Em 2007 a gente finaliza, como se encerra um ciclo 2006, a gente vai conversar mais sobre isso, mas o projeto não se sustenta tanto como de o que a gente conseguia de editais mudou, tinha um contexto de olhar para a América Latina, de repente ele migra para a Ásia, então a gente não conseguia mais articular. Também, pessoalmente, a Cecília volta para a França, eu ganho uma bolsa de residência na Alemanha, para entender o que eu tinha feito, e uma outra trajetória que, por outro lado, define, acho que o que eu faço até hoje, essa experiência tão intensa, curta, mas tão intensa, e que também acho que criou sementes de outras maneiras. Assim, em 2013, a gente, num outro momento de inflexão, né, no Brasil, dos Jornadas de Junho e tudo que vem depois, a gente faz esse site com um edital da FUNEST, e foi muito interessante e importante fazer junto com a Luísa Proença, que conhecia o projeto, mas não tinha vivido, para olhar com essa distanciativa, assim, né, que eu não tinha essa condição, e chamar outras pessoas para olhar e para rever o que o projeto construiu, né? Ele ficou 5 anos no ar, esse site, depois saiu. Eu agora estou trabalhando para colocar de novo como acervo, porque é uma história imensa que se some, né? De certa maneira, ou segue nos corpos e nos afetos. Enfim, para terminar, eu acho que a gente chegou com muitos outros projetos acontecendo aqui, né? Tinham outros projetos do Copan, o Olho SP, que era o Rodrigo Mateus, a Ana, a Débora Bolsoni estavam fazendo um trabalho no Copan, nas galerias, essa potência dessas brechas que tem no centro pelas galerias dos prédios, Jean-Claude Bernardet, tantas outras histórias. E a gente, quando sai, tinham vários outros espaços acontecendo em São Paulo, de arte autônomos, de artistas, muitos coletivos nessa época, coletivos tentando trabalhar com movimentos de moradia nas suas complexidades. 2013 tem essa outra inflexão e a gente está vivendo 2025, parece que não tem esse tempo, né? A cada dia tem uma bomba, assim, é um caos programado, uma complexidade muito maior. A gente vive, acho que, outra inflexão muito importante, que demanda da gente outros dispositivos, outras possibilidades de atuação, do qual eu tenho inventado, e acho que a gente
chegar junto e conversar mais sobre isso e atuar de outras maneiras. E eu, nessa possibilidade de, se certos horizontes eram desejáveis no começo dos anos 2000 e não foram impossíveis, né, que outros horizontes a gente vai construir, ou até entender como construir esses novos horizontes, essas novas possibilidades, e ir para o chão, e ir para a floresta. Eu vou terminar por aqui para depois a gente continuar a conversa. E que bom ter o pivô, que bom ter esses desdobramentos que tiveram depois. Obrigado. A gente está falando em ordem cronológica, mas você quer trocar a apresentação? Posso começando. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui também, falar depois da Lígia aqui nesse contexto, né, ver como era esse espaço antes da nossa ocupação, relembrar é muito especial. E eu acho que uma das razões, né, que a gente conversou bastante sobre essa mesa é, de novo, ninguém faz nada sozinho e ninguém inventa a roda, né? Então, quando a gente começa a trabalhar aqui, já tinha uma série de sementes, essa semente maravilhosa que é a Exo, que eu sabia mais ou menos quando eu comecei o projeto do Pivô e vinha conhecer, a gente conversou bastante no começo. E é muito legal ver justamente essa apresentação mais longa da Lígia e ver como é embrionária de muitas coisas que foram dar no Pivô, que a gente tem quase que uma sensação de pega o bastão e segue, né? E também uma situação que eu acho que é fundamental para espaços como o Pivô, que se propõe a ser espaços autônomos de criação. Eu acho que é o que a gente tem em comum, eu diria, né, de começar a entrar mais especificamente no Pivô, nós três aqui, o tipo de atuação que a gente tem, não só nesses respectivos espaços, mas como curadores artistas, é justamente pensar mecanismos em que o artista e a comunidade artística e o pensamento artístico estão no centro, né? Que é muito diferente você pensar uma instituição para a comunidade artística ou você pensar uma instituição para atrair um público, né? Então, acho que o que a gente tem aqui é uma diferença muito importante, que o público no Pivô sempre foi consequência. A gente sempre teve muito público, sempre trabalhou muito para o público, levou muito em conta, valorizou muito o público, mas a gente nunca fez, desde o início, nenhum projeto que era para ter fila na porta, que era para responder uma demanda de alguma coisa, de um patrocinador, de uma situação. Muito mais a gente responde a uma demanda de uma situação que eu acho que a gente segue respondendo, né, a cada atualização do projeto, mas justamente respondendo na própria elasticidade do modelo institucional, que é um grande privilégio, né? Enfim, então acho que eu um pouquinho falar um pouco de onde o Pivô veio, e eu de proposta vou começar essa apresentação no Copan com uma frase da Lina Bobardi e não do Niemeyer, que é: o espaço público livre é a arquitetura mais revolucionária de todas, né? Então eu acho que um pouco como só que senão eu vejo. Ali já falou um pouco da história do Copan. Eu acho que o Pivô nasce de uma situação, né? Então não é à toa que a primeira exposição do espaço, pode passar, por favor, chamava, antes de a gente abrir como uma marca institucional, o Pivô chamava o Projeto Imóvel, que o Bruno participou, em que tinha um objetivo muito claro, que era visar para a cidade, né? Também uma cidade muito específica, que era São Paulo de 2011, em outro momento, né, assim, Europa em crise, já muito depois toda essa história que a Lígia contou. Acho legal vocês pensarem também que essas aparições, né, de espaços e plataformas são contextuais, né? Eu acho que são contextuais e espaço-temporais. Então, o momento que a gente pega esse mesmo chão em 2011 para começar já é outro de 2002, né? Já é o segundo governo Lula, já é um momento em que existe muito mais presença do mercado de arte em São Paulo, né? Ou seja, acho que até hoje, se eu não me engano, esse dado foi o ano que a feira, que a SP-Arte vendeu mais, foi no ano de abertura do Pivô, foi o ano em que mais começou a se falar de colecionismo jovem, esse lugar das artes plásticas começou a ser visto como uma possibilidade profissional que era impensável
20 anos atrás, alguém fala assim, eu vou ser artista, vou viver do meu trabalho, né? Enfim, isso ainda era incipiente, muito ilusório, como segue sendo, mas tinha uma retórica. Então o contexto da cidade era muito simpático a essa quase que um golpe de marketing mesmo, que a gente soube aproveitar com um pensamento crítico que era, né? Um grupo de artistas jovens ocupando uma ruína num espaço, no edifício projetado pelo Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. Já tinha aí um lobby, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir depois, da ideia do centro de São Paulo, da retomada, da revitalização com muitas aspas, né, que é um lugar que o Pivô sempre foi muito crítico a, né, que é como se o centro estivesse vazio, nunca esteve, né, assim, o centro não tinha sido gentrificado, está sendo desde então, né, então acho que a gente parte muito do desenho dessa instituição. Eu sempre falo isso, né, o Pivô é uma instituição site-specific, né, a gente não faz projetos site-specific, ela é site-specific para esse contexto, para esse imóvel que tinha o objetivo de partir não só da arquitetura, do pensamento, talvez a falência do pensamento utópico moderno, mas para devolver esse lugar que faria todo sentido existir no projeto original do Copan, que é, né, um centro cultural gratuito, aberto, para receber, antes de tudo, os 5.000 moradores daqui, mas o entorno, né, totalmente enraizado no local, mais com uma perspectiva global. E como que a gente ocupa esse lugar para devolvê-lo para o uso público, né? E também a partir de uma indignação que é se dar conta de que tipo de cidade deixa alguém deixar um imóvel nesse edifício inoperante por 25 anos, né? Ou seja, se forem pensar numa metáfora um pouco responsável, mas acho que cabe, né? A relevância do Copan para São Paulo seria o Empire State para Nova York, né? Vocês acham que um imóvel de 3.500 metros quadrados estaria abandonado no Empire State por 25 anos? Não, né? Então, eu acho que a gente parte dessa série de questionamentos, né? Tanto que a primeira equipe do Pivô, né, em que o Lucas fez parte, a gente pensava muito nessa questão. Um projeto do Diego Matos, que foi o primeiro curador do Pivô, que tem um título que eu acho muito fortuito, a gente segue falando dele, que era "Da próxima vez eu faria tudo diferente", que é uma frase que o Rogério Sganzella fala é um documentário curto, inclusive chama documentário, é um filme curto do Rogério Sganzella, em que ele passeia por essa área da República, mapeando todos os cinemas que estão fechando, né? E vários deles viraram igrejas evangélicas ou cinemas pornôs, e agora está tendo uma retomada também, né, dessa ideia do cinema de rua, como a gente teve aqui com a Megafauna, uma retomada da ideia de livraria de rua, enfim. Então, todas essas questões estavam aí intuídas, né? Eu acho que também muito por causa de certas sementes que já estavam germinando aqui nesse espaço, muito lançadas pela Exo, pelo Capacete, que já estava aqui, né? Então, acho que uma coisa importante de falar sobre o Pivô é que a gente chega se dando conta que teve uma história pregressa, né? Eu acho que é na contramão dessa lógica de São Paulo, que é apagar o passado, demolir para construir em cima, né? Enfim, então eu acho que isso vale muito também para espaços independentes, para espaços autônomos. Eu também sou meio cética com a palavra independente, que eu acho que a gente é muito interdependente de muitas coisas, e autônomo não sei também se cabe, né? Esse lugar híbrido, que é, na verdade, eu gosto de pensar que é centrado na comunidade artística, né? Acho que é isso que a gente tem em comum, e uma vontade de repensar infraestrutura e mecanismo, né? Enfim, aqui são algumas ocupações, como a gente está falando aqui de novo na mesa inicial do Pivô Pesquisa. Eu acho que o Pivô Pesquisa é o coração, o DNA do pensamento do Pivô enquanto instituição, que começa, na verdade, enquanto uma resposta ou uma contingência, que é justamente a gente fez uma exposição, que essa era "Da próxima vez eu fazia tudo diferente", em 2012. Deu muito certo, né? Muito certo também de novo como, né? No sentido de que veio muita gente, teve muita mídia, teve uma super resposta, e a gente acordou no dia seguinte sem nenhum centavo, tendo que fazer uma instituição, mas já com a pressão. E aí, qual vai ser a próxima exposição? O que vocês vão fazer com esse espaço, né? Vocês acordaram toda essa discussão, e a gente estava lá, falou, legal, que aí volta para o fake it until you make it, né? Então, a nosso pensamento institucional, é muito mais fácil a gente vender as imagens dessa festa do que um PDF do vir a ser, né? Então, eu diria que até hoje, quase 15 anos depois, eu ainda estou correndo atrás dessa festa de 2012, né? Várias pessoas que estão aqui estavam presentes nela. O Adriano, justamente, que está montando uma exposição celebrando os 15 anos, estava nessa primeira exposição, né? Um pouco de pensamento de ciclo, né? Enfim, então acho que a gente começa a primeira resposta a essa pergunta é: vamos chamar os artistas
para ocuparem, né? Assim, o que é? Não tinha assim, até disso para chegar na palavra residência, para chegar na palavra pivô pesquisa, foram uns 4 anos. Né? E eu acho que de propósito, tanto o pivô não tem, desde o início, a palavra arte no nome, né? Isso é de propósito também, deliberado, em que a gente só usa uma palavra com peso tão grande depois que a gente já reuniu o músculo para suprir as expectativas, as nossas e as do público, né? Então, começa com uma coisa no boca a boca, né? Eu lembro que no começo era o Paulo PJ, o Rodolfo Paride, a Lúcia Có, que ligaram para a gente. E aí, o que vocês vão fazer com esse espaço? Eu estou precisando fazer uma tela grande que não cabe no meu estúdio. E, enquanto isso, a gente no escritório quebrando a cabeça do que a gente ia fazer depois daquela situação, né? E a partir dessa primeira presença, né, que eu acho que de novo é uma antítese do projeto moderno, né, em que você projeta para depois ocupar, a gente ocupou para depois projetar, ou seja, parte de uma convivência muito intensa de artistas, que aí de novo eu vejo muitos ecos nos 2 projetos aqui que vão ser apresentados, em que as respostas vão vindo dessa interação diária num para um, né, ou seja, tá, a gente tem 3 artistas aqui, e agora, vamos transformar isso num programa? Mas o que é um programa? Mas vale a pena? Será que a gente vai fazer um edital? Né? E um grandíssimo privilégio para a gente, que era a primeira equipe inicial do Pivô, devia ter umas 4, 5 pessoas que foram assim, fundamentais nessa estruturação, a gente tinha uma resposta imediata de quase uma pesquisa de público in situ, né? E perguntando para os artistas mesmo, né? Então eu sempre falo isso, se você está na dúvida, pergunta para os artistas o que vocês precisam. É mais residência, é espaço para trabalhar, é edital, é melhor ser aberto ou fechado, né? Então todas a estrutura, né, hoje em dia, eu acho que a gente made it, depois de 15 anos, essa primeira resposta, isso nunca mudou, né? A gente segue se adaptando e criando uma estrutura institucional que atende a cena artística e suas mudanças específicas, né? Enfim, então acho que passa aí, eu nem lembro muito o que tem. Então aí tem algumas imagens de como esse espaço começa com uma ruína, peraí, Bahia ainda não, e vai se transformando numa instituição colaborativa a muitas mãos e, inclusive, arquitetonicamente respondendo a demandas que vêm do programa, né? Ou seja, eu acho que a gente desenvolve um jeito de fazer exposições e residências que vêm desse lugar de tempo expandido, dilatado, que se procura ou que se pensa numa residência artística, sobretudo de pesquisa, até com as exposições, né? Ou seja, o Pivô começa hoje, as exposições são essencialmente projetos comissionados, a imensa maioria, quase todas individuais, em que a hora que o público chega é o desdobramento de uma relação muito longa entre a equipe do Pivô, entre os produtores, entre os montadores e as pessoas todas envolvidas em equipes e fazer com que aquilo chegue para o público, né? Então, quase que a vernissagem é a abertura de um projeto, de um longo projeto, né? Que eu não vejo grandes diferenças entre a abertura de processos do Pivô Pesquisa no fim de cada turma. Então, eu diria que tudo que a gente faz é, de novo, informado por essa ideia de residência, mas essa ideia de residência em que o artista é convidado para ocupar um parênteses de tempo, ou seja, hoje em dia o formato, ela já teve vários formatos desde essa primeira ocupação afetiva, né, que eram artistas que a gente conhecia. Hoje em dia a gente tem quase 800 inscritos para as 20 vagas, nem sei se tem 20, mas não lembro mais agora quanto. Mas vai mudando todo ano, mas assim, é uma proporção tipo medicina na USP, assim, para entrar, que eu fico um pouco aterrorizada quando eu vejo toda vez, por isso que a gente tem uma equipe maravilhosa cuidando desse projeto hoje, né? No começo eram ligações, e aí posso ocupar o espaço? Então é muito interessante ver esse pulo, né, da primeira ocupação para a gente negociar com a própria plataforma institucional o seu nível de institucionalização, que eu acho que depois de 15 anos, é o X da questão, né, assim, para espaços como esse. E a resposta desse momento vem para um desdobramento, que eu acho que, ao contrário da Exo, a gente passa a ser plataforma depois de ter ocupado muito solidamente um espaço, né? A partir de uma mudança para Salvador, que uma mudança de um pedaço do Pivô, mas uma fatia do pensamento institucional, eu não diria que é uma expansão, eu diria que é uma fragmentação, inclusive com uma resposta imediata, que eu acho que também é uma coisa muito importante para a gente discutir, a mudança da própria situação
urbanística e social desse contexto, né, do centro de São Paulo, que é outro lugar hoje, né, 2025, do que era 2011, do que era 2002. E como que a gente, de novo, com esse privilégio de ter flexibilidade, já um pouco mais de músculo, consegue responder a um contexto, né? Do mesmo jeito que a gente respondeu com o programa às jornadas de junho, à pandemia, a todas as questões, os obstáculos que foram passando, né? Enfim, então a gente, nesse momento, tem um certo diagnóstico que, de novo, vem a partir da residência, em que as respostas mais interessantes, mais que a gente recebe no edital, né? Eu sempre acho que o portfólio é uma resposta, né? Então, quando a gente abre uma convocatória pública, é uma palavra ao vento que a gente vê o que volta, né? Então, a gente procura pessoas que apresentem um propósito para trabalhar aqui. E aí, o diagnóstico com todas as pessoas que passaram, né, esses anos todos pela residência, ou para os comitês de seleção que a gente tem a cada ano, foi que a imensa maioria das pessoas que a gente gostaria de aprovar não estavam no Rio e São Paulo, né? E aí a gente sempre teve, enquanto argumento institucional, uma vontade justamente, né, de escutar a comunidade artística, de descentralização, de repensar, né, de pensar o que é a própria produção artística em relação ao pensamento visual, político, social de uma cidade, enfim. Então a resposta volta, né? Mas porque claramente tem alguma coisa muito interessante acontecendo em Salvador, em Recife, em Belém, ou no Centro-Oeste, que está gerando esses portfólios que estão chegando para a gente, né? Por que essas pessoas acham que elas têm que vir para São Paulo, né? Então, acho que a gente tem um ponto de inflexão que a pandemia nos ensinou a trabalhar não só a partir desse lugar, né? Que eu acho que é uma questão quase de apego mesmo. Eu, pessoalmente, toda a equipe do Pivô, a gente é muito apegado ao Copan por todas essas N razões que eu acho que a Lígia falou muito bem aqui. Mas será que dá para fazer o Pivô sem o Copan, né? O que é o Pivô sem o Copan? Que detona todo um processo de pensamento institucional que culmina um impulso mesmo, muito por causa da Carolina Câmara, que é a diretora atual do Pivô, que é baiana, que me mostra essa casa, né? Acho que agora... Volta mais uma, tá? Acho que tá no... Deve ser o próximo slide. Travou? Então eu vou descrever para vocês uma casa de 100 anos. Uma casa que tem esse nome maravilhoso, que é uma piada pronta para pedir financiamento para a Proilvestia, que chama Boulevard Suíço. Então a gente começa de novo, né? Na verdade, a casa nos responde essa pergunta, né? O Pivô pode existir sem o Copan, muito a partir dessa discussão com a equipe, né, com a Carol, com o acesso que ela tem a essa casa, e a gente fala, não, o DNA do Pivô é justamente esse, né? A gente devolver ao uso público espaços com grande potencial histórico-arquitetônico que, por alguma razão contingencial, estiveram abandonados e inoperantes por X anos, né? E é exatamente o caso dessa casa. Essa casa é uma casa muito peculiar, é uma casa que tem 100 anos, foi construída pelo Prisciliano Silva, que é um pintor acadêmico baiano, que foi para a França, como muitos deles foram, e entrou em contato com o ateliê do Cézanne, no sul da França, volta para Salvador e constrói uma réplica do ateliê do Cézanne numa casa colonial portuguesa. Ou seja, uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante porque é um ateliê espetacular, né? Não sei se tem foto aí, acho que... Passa uma para frente, Tainá, não sei se... Acho que não. Acho que não tem... Tá um pouco bagunçada. Mas é um ateliê espetacular, feito, um projeto que já é muito peculiar, quase 100 anos atrás, já projetado para ser um ateliê de artistas, né? Ou seja, é uma casa que tem, na estrutura arquitetônica do projeto, uma vontade de ser uma casa de artistas. E essa casa foi a casa onde foi um grande ponto de encontro para a cena dos anos 60 e 70 da vanguarda baiana, né? Ou seja, os tropicalistas, a Lina Bobardi própria, quando estava no teatro do Martim Gonçalves, se encontravam nessa casa. E a Maria Muniz, que hoje em dia ainda mora nessa casa, filha do Prisciliano Silva, é a pessoa que fazia quase todo dia uma grande sopa na varanda, né? Inclusive o disco da Tropicália do Caetano fala dessa sopa, que era um ponto de encontro transdisciplinar da cena artística de Salvador, que eu acho que isso tem uma grande vantagem em relação à cena de São Paulo pela
pela particularidade, pela escala que é naturalmente transdisciplinar. Então a gente chega nessa casa e vem as respostas. Não, peraí, a gente tem de novo, né, uma situação a ser traduzida parecida na sua essência, apesar de ser diametralmente oposta no sentido arquitetônico, de refazer e de testar de novo essa missão do pivô, né? Então isso passa a acontecer 2 anos atrás, passa mais para frente, Tainá, que é justamente essa resposta, né? Talvez a gente faça isso, né? Então a gente cumpre um ciclo de um jeito de trabalhar, né? O pivô não sai de São Paulo, mas repensa a sua missão nesse espaço. A gente vai lá para a ladeira, vai indo. Tem umas imagens da obra, de como era, tal. Vai. Antes e depois. Aí. Que aí veio um desafio de novo, quase assim, épico, hercúleo, como foi retomar esse espaço, mas já com uma maturidade institucional e um acesso muito maior do que a gente tinha, uma certa inocência que foi fundamental para abrir o pivô em 2012, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais teria feito o pivô. Então, acho que esses espaços precisam de um nível de romantismo e sem noçãozice, na falta de uma palavra melhor, para dar um pulo nesse nível, né? Hoje em dia a gente ainda tem um pouquinho disso, mas assim, com uma certa maturidade a gente faz conta melhor, eu acho. Né? No caso, não bem porque seguimos de humanas, mas enfim. Que chega esse desafio que é a primeira vez, né, o pivô já tendo made it, a sua performance institucional, recebe um convite da Prefeitura de Salvador, ou seja, a primeira vez que a gente trabalha com um órgão público, para retomar um projeto da Lina Bobardi, que está fechado há 40 anos, que na verdade é um episódio da Ladeira da Misericórdia, que é a primeira rua pavimentada do Brasil. Então, de novo, a gente recebe um endereço cheio de histórias, cheio de complicações arquitetônicas. Eu acho que é um espaço pior ainda para fazer exposições do que esse que eu achei que era impossível, né? Assim, isso que é um lugar ruim para fazer exposição de arte, é o Copan, pior. Não tem condition report, tem um barulho do inferno, as paredes são todas de concreto, enfim. Então, isso para dizer que a gente teve que inventar um jeito de fazer exposições para ocupar esse lugar, e isso acabou virando uma instituição que hoje em dia nos possibilitou receber essa grande voto de confiança de uma prefeitura de um outro estado pela qualidade do trabalho gerado aqui. E eu diria que não é pela gente, é por essa gente toda que bota o Copan no mapa como um potencial ponto de encontro da comunidade artística, né? Enfim, então acho que para um pouco por aqui. Eu falei em linhas gerais, mas eu acho que é meio redundante falar sobre o pivô dentro do pivô, mas se vocês tiverem perguntas mais específicas sobre o operacional, curatorial ou o que seja do espaço, a gente discute. Passo aqui para o Bruno. Só aguardar ali. Mas vou me apresentar, né? Assim, sou artista que já até vendo a fala, assim, né? Vocês têm um preparo de falar que eu não tenho. Tá ruim, agora tá melhor. Por exemplo, isso, né? O microfone já não sabia que utilizar direito. Mas sou artista, então, e aí tem uma exposição que abre semana que vem, na sexta-feira, na GDA. Estão todas as pessoas convidadas. E bem, agradecer, óbvio, o convite. Eu, como artista, tenho esse projeto e tal, mas é um reconhecimento, assim, né? Eu acho estamos agora no 4º ano de projeto e falar junto de instituições, né? Assim, a gente está se entendendo, indo, voltando no pensamento e tal. E aí, como eu tenho essa exposição sexta que vem, e é com a minha esposa, que é a Carolina Cordeiro, que é uma artista também e uma das gestoras desse projeto. Hoje somos nós dois, eu vou tentar talvez passar por isso a partir desse texto inicial de como a gente aparece. Tive uma semana corrida. Hoje abriu na Pinacoteca também
a exposição da Juliana dos Santos, que a gente vem colaborando, aí a gente realizou a primeira exposição individual dela de galeria. Quer queira, quer não, essa exposição agora na Pinacoteca tem conexão, né, obviamente, assim, com o que ela apresentou lá, que era mais uma imersão. O espaço a sala expositiva da Pinacoteca é bem maior, mas lá então teve essa imersão na pesquisa dela sobre o azul, sobre o pigmento da flor clitória e tal. Enfim, pela manhã também estive lá e fui pensando ao longo desses dias, desde que eu recebi o convite, e mesmo também muito a partir da fala de vocês, alguns pontos, e dessa conversa anterior que a gente teve, foi super positiva, assim. Eu brinquei que a gente, nesse encontro, assim, a gente viu que a gente tá velho, assim, né? Tipo, porque como a Fernanda falou, obviamente o centro sempre teve gente, foi ocupado, tudo, mas a gente está muito conectado no início de movimento das artes plásticas, visuais aqui, né? Antes, em 2010, eu tinha participado de uma residência na Libero Badaró, também já com essa ideia de revitalização, de vamos ocupar o centro, não sei o quê. E depois, em 2011, participei dessa exposição do Projeto Imóvel. E você comentou, né, a dificuldade de expor aqui. Eu fiz trabalhos específicos, né, e de contextos específicos até. Você falou da construção do Copan, e aí um dos trabalhos era muito diferente tudo aqui, assim. Hoje eu reconheci pela foto que você mostrou, aqui que você fez o trabalho, assim. E era um limite da exposição, assim, e que ficava um vazio. E tinha esse trabalho ficava tocando constantemente o Chega de Saudade, assim, né? Que é um álbum também desse período e tal. E tinha outras conexões, enfim, e o outro trabalho era um objeto que eu encontrei, assim, não sei se uma esquadria, alguma coisa, que eu justamente fazia uma tangente, assim, nessas paredes curvas, né? Falando, assim, dessas impossibilidades do espaço. Então, isso é um pouco meu contato inicial, assim, com o centro, né? Que a gente, enfim, nessa conversa anterior ficou pensando muito também, né? Como que o que precede, inclusive, chegar na GDA, que eu vou falar um pouquinho mais, assim. Mas eu tinha feito universidade fora da cidade, fui morar, já me desloquei para Ipiranga e também trabalhei no municipal, né? Durante 2 anos e meio, eu inicialmente fui garçom, depois barman no Teatro Municipal. E aí também ia trabalhar em ateliê de artistas. Eu trabalhei com o Paulo Pasta e Paulo Monteiro na Barra Funda. E também foi um momento que eu comecei a conhecer o que era a Barra Funda. O Sérgio Sister tá aí, não tá? Também conheci o Sérgio, conheci que eram artistas que já estavam, né, no bairro da Barra Funda, antes até das galerias chegarem lá e tal. Bem, também assim, quando eu fui para o Ipiranga, eu tive o primeiro projeto, assim, era curioso que eu morava com um geógrafo e um engenheiro ambiental, mais amigos e conectados, de certa forma, com arte, cultura, e que eu propus também fazer coisas nessa casa, né, lá no Ipiranga. Foi o primeiro projeto que eu tive, assim. Depois, em 2015, eu fui para Budapeste, morar lá,
E também tive um projeto lá com minha antiga companheira. E a gente acabou também mostrando muitas pessoas do Brasil lá em Budapeste, né? E durou o tempo que eu fiquei lá, mais ou menos 3 anos e meio, assim. Quando eu estava lá, recebi uma ligação de uma pessoa que estava com uma casa na Praça Rotary, aí volta, né, essa coisa do centro, para fazer um projeto. Eu falei, pô, mas eu tô aqui, né, na Hungria e tal. Aí quando eu voltei, eu fiz e trabalhava numa coleção mais ligada à arte conceitual, experimental. E tive a provocação, assim, também desse modelo de projeto, assim, que muito... A brincadeira, assim, na Tora Produções, né? Assim, tipo, puta, tem que fazer acontecer, assim. E já trabalhei assim muitas vezes, né? E trabalho, de certa forma, até hoje. Porque eu acredito muito nesse fazer, assim, né? E no fazer dos artistas também, na organização dos artistas e tal. E aí essa pessoa falou, pô, por que não faz uma galeria para ter um diálogo assim com as pessoas que compram, colecionadores, colecionadoras, talvez num lugar mais horizontal, né? E deixa eu só vai chegar o negócio ou não vai? Vai ser possível ou não? Se não... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Então, aí até conecta, né, porque você falou do site, que agora não tem um site. A gente também sempre ficou meio nessa, assim. Teve o site, saiu o site. É, pode ser. E, e foi isso, né? Assim, eu comecei falando, eu saí do assunto, mas essa semana não me permitiu fazer uma apresentação, assim. E aí eu pensei em apresentar. Olha, tem isso aí, por exemplo, é uma coisa que você nem acessa direito, porque é uma... Mas vocês conseguiram, tá? Mas aí, é que lá... vê esse sobre, por exemplo, e vamos ver o que tem escrito no sobre. Porque isso... esse é um site que entrou, sumiu... aí, tem esse o quê? Então, eu pensei hoje assim, putz, eu não tenho uma apresentação, deixa eu voltar lá atrás, assim, como foi quando a gente apareceu, né? Quando a gente ficou de maio de 2021 até outubro daquele mesmo ano, pensando, após essa provocação, não sei o que, eu falei, desculpa o ritmo, assim, né? Porque apareceu o site, aí eu tive que voltar, mas... com essa provocação, eu falei com mais 3 artistas, a Carolina Cordeiro, a Maíra Detrich, o Fred Felipe, e aí a gente ficou pensando, né, mas a gente vai fazer uma galeria e a gente vai vender? Como que a gente vai vender? Mas, tipo assim, tem uma pessoa mais próxima, mas como a gente amplia isso? E como vai ser a negociação? E como vai ser... Não sei, a gente ficou pensativo, assim, né? Tipo, como que é isso de artista vender o próprio trabalho, etc. Mil coisas que foi esse o tempo, né? Maio a outubro. E aí abrimos num primeiro lugar também no centro, na General Jardim. A gente abriu com 2 exposições, minha e da Carol, e que essa exposição de sexta que vem tem a ver com isso, tipo, 4 anos depois, uma exposição das 2 pessoas, mas não 2 individuais, mas sim um diálogo via forma e via conceito, né? Assim, inicialmente seria um texto meu, os trabalhos da Carol, mas acabou que eu pensei trabalho, aí voltou, não sei o quê, e é isso. Aí sobe só um pouquinho para eu rever ali o quê. Então, em 2021, a gente, após esse período assim, a gente decidiu soltar
esse texto, né? Somos um grupo de artistas, bababá. E a sigla GDA é Galeria de Artistas ainda, e pode ser outras coisas. Também é uma liberdade, assim, de transformação, né? E aí, nesses 4 anos, a gente foi se transformando no sentido que inicialmente era nômade, a gente ia para lugares diversos, mas faz 2 anos a gente está, acho que 2 anos, na Barra Funda. E tivemos perdas durante esse trajeto, né? Éramos 4, somos 2. E pensando, a gente não quer ser 2, né? Porque, assim, eu e a Carol, a gente tem uma filha também. E aí divide trabalho, tudo. Acaba que eu pego mais trabalho da galeria, mas tem que justificar esse nome, né? Artistas, né? Então tem que ter mais gente, assim. E esse é uma coisa que a gente quer, assim, porque a ideia é do coletivo, né? Acho que, como eu falei, essa daí é meu 4º projeto de gestão, assim, mas sempre pensando coletivamente como a gente pode mudar coisas. Nesse caso, a gente se viu ali 35 mais e não estava encontrando lugares que mostrassem nossa produção da maneira que a gente queria que fosse mostrada. E então a gente começou esse projeto e as coisas vão acontecendo, vai tendo as perdas, vai mudando, chega uma pessoa, a pessoa se aproxima, depois tem que sair, não sei o quê, mas a gente vai fazendo, e a gente tem feito também algumas parcerias com projetos que a gente acredita, de receber no espaço, tudo. A gente recentemente recebeu o lançamento de um livro de slam, de uma escola que fica no Fontales, Jardim Fontales, e que eles são conectados à Soweto, Organização Negra, que é uma coisa muito interessante também. Quando a gente falou de quem está no centro, a Soweto está há 35 anos, assim, né? Então a galera do movimento negro, assim, que já viu muita coisa, a gente fala, por exemplo, pandemia, mas os caras estão né, assim, e coletivamente, né? Então a GDA hoje somos nós 2, mas a gente está falando muito com a Soweto e quer muito essa coisa mais coletiva, e a gente entende também que a gente resolveu fazer uma incursão em sistemas como a Tainá falou, o sistema comercial da arte, né? Para marcar lugares e maneiras, assim, mudar, né? Assim, tipo, formas de como as coisas podem ser feitas. A gente fez esse movimento e acabou que o mercado também nos chamou, né? Assim, eu trabalho hoje com a Luz Estrina, a Carol com a Galatea, mas também foi uma coisa que, nesse convite, nessa conversa inicial, eu falei, né, para a Luísa, assim, que eu falei, tem uma questão, né? A artista sempre tem uma questão. Qual que é a sua? Eu falei, eu tenho uma galeria de artistas. Ela falou, mas eu já trouxe também, assim, a Gentil, que tem a Laura Lima, que tá na fundação, tudo. Eu falei, mas acho que você também já tem essa situação, né? E aí ela falou, nunca tivemos problema, a gente não vai ter problema. E eu acho que também isso foi uma força e que eu e a Carol tivemos, porque talvez eu pudesse achar que estava tudo resolvido, assim, também, né? Tipo, é uma galeria que eu sempre quis fazer parte e tal, não sei o quê. Beleza, né? Foi, GDA deu certo porque me pôs numa galeria maior. Mas não, eu continuo, na verdade, entendendo e pensando como eu posso, até por essas conexões, continuar incentivando coisas que o mercado não tem interesse, pesquisas que eu valorizo, trabalhos que eu valorizo,
e que não são valorizados, né? Então, essa é a origem da GDA, e assim como ela continua, e espero que continue. E é isso, gente. Obrigado. Funcionando? Alô, alô? Ah, eu vou ficar pertinho. Tá todo mundo longe aí, né? Tá louco. 1 quilômetro de distância. Dá pra ouvir bem aí? Tá muito grave, os graves estão reverberando. Vou ficar mais pra frente também. Você não quer ver mais pra frente? É. Bom, eu tô numa encrenca aqui, né? Que é de costurar esses vários níveis diferentes, né? De olhar para uma mesma questão. Bom, eu queria primeiro falar sobre o centro de São Paulo, né? Eu lembro de quando eu comecei a frequentar, eu pegava o elétrico, subia a Augusta, descia ali na Martins. E eu gostava de passar nos sebos. Era uma diversão. Isso ali anos 90, né? E, bom, mais pra frente eu fui estudar arquitetura. O quê? A gente tá velho, né? Essa foi a síntese, né? Já somos os jovens velhos, ou nem tão jovens assim. E quando eu fui estudar arquitetura, e desde que eu me entendo por gente, eu sou um leitor de jornal, né? Então, a discussão sempre foi revitalizar o centro de São Paulo, né? Para mim isso é quase a samba de uma nota só, né? Se fala sobre isso desde sempre, e à medida que eu fui ficando mais velho, né, e criei mais musculatura intelectual, a gente vai percebendo as implicações desse termo, né? Como ele é complicadíssimo. Revitalizar o quê para quem, né? E essas iniciativas que estão aqui, algumas eu estou conhecendo hoje, né? A da Lígia, do Bruno, mostram como era difícil olhar, né? Como mesmo ali no início dos anos 2000, final dos 90, já existia muita coisa acontecendo e a gente simplesmente é incapaz de ver, né? A gente não tem olhos para enxergar as coisas que estão acontecendo, né? Então, agora me vem algumas palavras, assim, sabe? Ouvindo vocês, assim, que me pensa muito a questão da cena, né? Porque o Bruno trouxe muito o termo coletividade, né? Uma coisa coletiva e tal. A Fernanda também falou muito da comunidade, né, artística. E eu penso que uma questão muito relevante hoje é como que a arte ela é um catalisador de uma recoletivização, né, da nossa sociedade, né? Então esse papel de encontrar a potência dos lugares para desencadear esses processos de construção dessas estratégias de reencontro, né? Como é que a gente cria linguagens compartilhadas, né? Como é que a gente sai do artista que, vamos dizer assim, trabalha no sua própria esfera de subjetividade, né? E começa a trabalhar essas subjetividades mais coletivas, né? Então, quase como uma necessidade, vamos dizer assim, de reencantamento, né? A arte como nesse lugar de abrir de novo, vamos dizer assim, um certo gosto pela vida. E eu acho que o espaço ele tem essa característica, a gente estava falando disso, né? Erótica, né? De trazer as pessoas para perto, se esfregar um pouquinho, né? O mundo da arte tem essa coisa de ver as pessoas, como elas se vestem, como elas são lindas, né? Todo mundo chiquérrimo, produzido. Elas são muito bonitas. Eu vou voltar para cá. Mas tem um pouco isso, né, da extravagância, né, da sua linguagem pessoal, né, que transborda nesses espaços. Então, entender um pouco essa potência, né? Então, vejo que a Lígia ali encontrou uma potência nesse lugar, né? A Fernanda encontrou um pouco a potência do lugar. E o Bruno está montando, né? Então, eu vejo assim que a coisa que eu pensei assim, a Lígia ela tem queria um pouco um olhar em retrospecto, assim, entender o que fica, né? Tipo, o que você acha que plantou ali, que semente ficou? A Fernanda em pleno ponto de mutação, né? Que nem a pupa, né? Que é a fase entre a lagarta e a borboleta. E o Bruno abrindo um olhar novo, né? Que é tipo assim, tem coisa que eu gosto, quero abrir esse espaço, como é que vai ser, né? Mas qual que é o lugar, assim,
né, do espaço, né, do ponto de vista da criação da cena, né, do impacto mesmo nas pessoas, né, que participam desse mundo. Não é exatamente uma pergunta, é mais uma casca de banana mesmo. Para escorregar, ou não. Quer? Pode ser, não ficou claro, né, nem para mim, mas vamos lá. Acho que a cena, acho que as pessoas, né, como isso cria a ideia da comunidade, que você falou, né, da instituição site-specific, né, e mesmo a coisa, vou inventar minha própria instituição, então, né. Então é de formar, porque eu acho que é isso, a arte não é sobre o artista, né, embora é ele que participe, mas a produção de processos que são de transformação, né, da subjetividade, de abertura, encantamento. Para mim, a casca de banana tá bom. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, assim, a gente falou várias coisas semânticas, né, nessa... Como já passou aqui, eu acho que o nome pivô, né, por que pivô, né, eu acho que o nome da instituição, a coisa de ser pensada para esse contexto, para essa situação, também gerou o nome de batismo, né, pivô é uma ferramenta, né, um ponto fixo que dá conta do giro, né, então eu acho que a gente... tinha muito na cabeça essa ideia, né? Acho que também muito, né? De novo, também fui ganhando, como é que você falou? Músculo intelectual, né? No começo era uma vontade mais ingênua e muito produtiva, eu diria, de também estar fazendo parte da tal da cena, né? Como eu era ali, trabalhava com cinema, estava pensando se era o caso de ser artista, que fazer com aquilo lá, e era uma pergunta muito recorrente. Onde é que você vai, assim, para conhecer a cena? O que é a cena? Onde é que é o lugar que as pessoas vão para ver uma exposição e tomar uma cerveja depois? Porque não é um museu, porque não é a galeria de arte, né? Onde é o tal do ponto de encontro, né? Assim, isso sempre foi assim, é o bar, né? Mas qual bar? A galera do bar da arquitetura é um, o bar do cinema é outro. Onde que a turma do... Então, era uma situação assim que a gente, né, para essa primeira turma que começou, se perguntava, mas vamos fazer um lugar que as pessoas vão lá. E quando elas forem lá, vai ter uma coisa massa, né? Era meio isso, assim. Como que você cria uma situação que você entra, né, de novo, né, aproveitando o contexto, que é um lugar muito convidativo para ir lá, né? Eu acho que, inclusive, essa primeira... esse movimento de pensar esse ponto como um ponto de encontro segue reverberando até hoje para a escala que virou, né? Então, vocês olham hoje, sábado à noite aqui embaixo, é absolutamente diferente, né? Lígia certamente lembra muito bem do que era sábado à noite 15 anos atrás. A gente saía correndo, morrendo de medo, não tinha uma alma na rua, né? Assim, quando o Pivô começou a trabalhar, o Dona Onça, que foi o primeiro momento, tinha 6 meses, né? Então, era toda uma situação... já que a gente vai lá, tem que ir de bando, né? Então, o Pivô um pouco nasceu já com essa escala de criar uma situação de encontro que dali, né, era todo um embate. Usa a palavra instituição, não usa a palavra arte, mas você fala instituição de arte, a pessoa acha que está indo na pinacoteca. E você fala galeria de arte e as pessoas acham que as coisas estão à venda, mas ainda acham... E é o pivô, é a pivô, né? Isso até hoje segue, né? Até um ponto que a gente falou que pivô era gênero neutro e tanto faz. Quem quiser falar o, tanto faz. Mas então são situações que eu acho que são muito fundamentais para tal da cena, é pensar o que é cena, né? Assim, então eu acho que a cena é justamente... E a cena... que era a cena de arte, quando eu comecei a trabalhar, é radicalmente diferente do que é a cena de arte hoje. Por exemplo, né, era uma cena branca, elitista, fechada, né, enfim. Então, acho que eu gosto de pensar, né, assim, que o Pivô contribuiu para bagunçar mesmo a própria ideia de cena, de arte que as pessoas queriam entrar, né, como se tivesse alguém que tivesse a chave daquilo, a senha daquilo, né. Então, a partir do momento que a gente faz um lugar que é aberto, que é gratuito, que tem de tudo, que você pode vir com seu cachorro, com seu carrinho de bebê, mas, ao mesmo tempo, não tem um programa como um museu de formação de público, né, de didatismo, que eu acho que é fundamental que exista, né, como o MASP, Pinacoteca fazem muito bem, mas o Pivô não faz isso, né. A gente é um lugar que você, às vezes, você tropeça numa exposição de arte, você entra aqui, né, enfim, então acho que faltava... o diagnóstico que a gente tinha, faltava esse lugar de repente, sei lá, passar um tempo, tomar um sol na varanda
e ver um trabalho de arte contemporânea sem muito pensar para quê, o que é arte contemporânea, né? Enfim, então eu acho que era já uma ideia que foi, no começo, né, também uma coisa que eu gosto muito de pensar é que eu conhecia 90% das pessoas que vinham numa abertura do Pivô, hoje eu conheço 10, né? Então, eu acho que é muito, muito positivo isso, né? E eu fico muito feliz que eu conheço cada vez menos pessoas que vêm aqui, que quer dizer que depende cada vez menos da gente fazer esse movimento de chamar os nossos próprios amigos, e ele foi sendo ramificado, né? Então, acho que não sei se responde a sua pergunta, mas eu acho que a graça da cena é você contribuir para que ela vire outra coisa, né? Assim, Gosto. E essa outra imagem que me veio na fala de vocês é que tem duas funções, né? Uma é esquentar um lugar e outra é ir onde ele já está quente, né? Então acho que tem um pouco esse trabalho assim de, né, onde que as coisas estão quentes e onde precisa esquentar, né? É boa essa. Onde está quente, onde precisa esquentar. Acho que foi um pouco isso, assim, onde... e o que se agrega, e o que para essa cozinha, né? Para essa... Não sei, eu nunca pensei em termos de cena, curioso, né? A gente, mas claro, tinha um outro contexto a qual a gente respondia, fazendo, testando. Foi muito experimental mesmo. Se for voltar para o nome, para a gente era vinha de exoesqueleto. E o exoesqueleto do bicho ele é pequeno, né? Para poder existir e se cresce, tem que trocar o exoesqueleto. Assim. E a potência que tem de agregar e de acolher a vida. E o Copan, de alguma maneira, nos acolhia, a gente acolhia o Copan. O Copan, como esse navio, a gente era um botinho que, por um tempo, potencializou, assim. Eu acho que tem muito essa dimensão do agenciamento, assim, ou entender as dinâmicas como jogo de forças também. Outra maneira, quando eu falei da bola de futebol, isso vem muito mais, na verdade, de um pensamento do Michel Serres, que eu gosto muito, que é um francês, que ele vai olhar as relações para a bola de futebol, que ela não é um objeto, ela é um parte-objeto, né? O quase-objeto, porque é ela que vai articular e agenciar os jogadores, vai ter limites. Então, a minha maneira de pensar sempre foi essa, diagramática, assim, e aí, nesse sentido, você esquenta, esfria, chega junto, afasta. Ação e reação. E as corresponsabilidades nessa construção e também entender o seu limite, né? No nosso caso, ela teve essa temporalidade mais justa, assim. Embora tenha reverberado, acho que de muitas maneiras na minha vida e de outras que participaram, assim, o próprio lugar. Eu acho que eu cheguei num lugar assim morno. Não era nem quente nem frio. Morno até porque é isso, né? O Sérgio já tinha ateliê há muito tempo, o Paulo Passa, Paulo Monteiro, o Miguel tem também. Tem vários ateliês lá e, na verdade, a GDA ela é um galpão que já existia há um tempo e a gente ocupa a parte da frente, uma espécie de garagem desse galpão. E o restante do espaço são ateliês coletivos, o que eu acho que vai de acordo com essa coisa da temperatura, né, que você trouxe, assim. Então, trouxe um outro calor, né, é uma coisa da arquitetura também, a gente mantém, assim, até por falta de grana mesmo, para não virar uma galeria tipo Cubo Branco, assim. Claro, tem as paredes brancas, um piso cinza e tal, não sei o quê. Mas ela tem características da Barra Funda. Eu acho que isso é legal, assim, de ir para lá, mas também como ir, né? Como ocupar esse espaço e tal. Então, enfim, depois acho que a gente fez uma antes da Mendes ir para lá, eu acho, mas que já teve Baró também, né? Depois teve Rua, que já não tem, e tem outras na própria Rua Barra Funda. Eu esqueci o nome.
a Forte está do lado de lá do trilho faz um tempo, né? Agora vai abrir uma outra, né? Enfim, então, e estando lá esse tempo, eu acho que a Barra Funda muda muito da temperatura. Me parece que em algum momento a cena deslocou bem para lá, assim, né? E agora já sinto que nem tanto, né? Aí a arte esquentou uma coisa assim, aí muito restaurante, bar, não sei o quê. Meu, você vai assim, eu, por ter minha filha pequena, parei de sair, assim, mas algumas ocasiões passei pelo bairro de noite e, assim, cada esquina tem muita gente, né? Enfim, então, assim, acho que a cena, os artistas, e aí também em relação até os artistas, os ateliês também começaram a ficar mais caros. Começou a ter assalto, o nosso galpão, entraram e roubaram, né? Assim, então, vai meio assim, tipo, putz, esquentou, vamos pra Barra Funda, dá pra pegar espaço grande, barato, acessível, assim, pra gente trabalhar. E aí, puta, aí foi todo mundo, aí, aí ficou caro, aí tipo assim, aí vem um lugar que faz um dinheiro que não é o dinheiro que os ateliês fazem e que uma galeria como a nossa faz, né, assim, mas como já tinha esse lugar lá, a gente tem tem 2 gestores desse próprio espaço que mantém um aluguel, um contrato de aluguel mais antigo e tal, mas enfim, eu acho que ali a temperatura é isso, mas sim cena segue, assim. Eu fico pensando nessa relação entre o preço do metro quadrado e a oportunidade de fazer arte boa, né? Então, assim, é curioso, porque, vamos supor, no começo, meados do século XX, capitais aí pelo planeta, esse era um processo que tinha uma certa espontaneidade, né? A partir de um certo momento, mais recentemente, isso vira uma fórmula, né? Então, assim, você mantém os imóveis ali no certo estado e aí você ocupa, né? E esse processo de ocupação, ele é uma espécie de filtragem programática daquele lugar, né? Que permite que a água saia mais purinha, né? Para chegar aí outros tipos de uso. E isso assim, é curioso porque isso tem a ver com a própria dinâmica da cidade, dos espaços de produção de cultura, né? Então, acho que tem uma coisa interessante aqui que a gente está até conversando antes, né? E eu queria usar a palavra oportunismo no bom sentido da palavra, né? Não no sentido... Ou até no sentido malandro, no bom sentido da palavra malandro, né? De, puta, tem um lugar aqui, vamos fazer um negócio, o lugar é potente, né? E com esse processo de transformação que a gente está vendo, muito, vamos dizer assim, esvaziador, né, dos conteúdos da cidade, né? Esse processo de produção que a gente tem visto aí, como que isso afeta, né? Porque acho que é uma característica de quem trabalha, né, com a arte é essa afetação pelo espaço, né? Você sente aquela atmosfera, aquela sensibilidade, e é isso aí. De repente você está em outra cidade porque você encontrou um endereço que é tão potente, entendeu? Que muda o rumo do teu pensamento, né? Então, como é que isso impacta? Se nós somos seres sensoriais, né? E o espaço ele nos afeta não só no plano intelectual, mas naquilo que nos anima. Então, como é que isso, né? Eu fico pensando assim, quais serão as próximas Barra Fundas, Copans, pivôs, né? Como que vai ser essa, vamos dizer, essa marcha da afetação do espaço? Como é que isso vai produzir coisas? Eu sei que é um pouco exercício de futurismo, aqui bola de cristal, né? Mas entender diante desse cenário onde todos esses espaços vazios eles estão sendo ocupados antes mesmo até que possa se chegar a uma ação artística lá, né? Para onde vai um negócio desse, né? Desculpa a bomba aí, Fernanda. A gente abre para o público, já que você jogou essa bomba. Alguém tem alguma pergunta? Né? Acho que é legal, né? Traz mais perguntas. Pode ser. Alguém tem perguntas? Observação, sugestão. Reclamações? Público tímido. Tá. Eu acho que tem... Tá bom, tá bom. Boa, Tainá. Eu acho que tem uma frase, uma coisa que surgiu na fala da Lígia, que atravessa um pouco tudo isso,
que é essa ideia do olhar estrangeiro e familiar ao mesmo tempo, né? Eu acho que quando a gente chega num lugar, e isso também tem muito a ver com os programas de residência, chega nesse lugar um pouco desconhecido, nessa brecha, nesse espaço também a se desvendar, né? Que é como também criar esse olhar estrangeiro dentro de um lugar conhecido, né? Mas que na vivência e no cotidiano dessas estruturas, seja um bairro, seja um edifício, seja, não sei, um galpão mesmo que você chega a preocupar, também tem esse exercício cotidiano, e eu acho que talvez também isso é o que faz depois os projetos continuarem se repensando, se reestruturando, né? Que é esse exercício cotidiano de olhar estrangeiro dentro de um espaço familiar, né? Então também, assim, queria trazer isso para a gente conversar, assim, como é também entrar nesse exercício do olhar estrangeiro, né, para os próprios espaços. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, e foi um grande aprendizado para mim nas relações com os artistas, justamente isso, né? As perguntas, as conversas, as interpelações me faziam o tempo inteiro rever e aí voltava, né? E aí a gente vai normalizando, ou vai entrando nesse automático. Estou só repetindo o que você está falando, porque, de fato, ele é chave na dimensão da residência, na dimensão da investigação, da pesquisa, que a gente conseguir sustentar essa dimensão da curiosidade, das... Dor e a delícia do experimental. A dor e a delícia do experimental. Exatamente. E eu acho que sustentar... Eu acho que... Enfim, eu fiz isso daqui, mas eu já morei em 7 cidades diferentes, 6 países, quase 10 anos. Trabalhei também na África, na China, trabalhei... Me expus a isso de formas diferentes e recebi pessoas nessa situação aqui, né? Vivi muitos desses vários lugares. E na própria cidade de São Paulo, porque atravessa a rua, você está no outro território. Alguns eu sou bem-vinda, alguns eu tenho códigos, outros não, né? E eu acho que a vida na cidade e aí nessa cidade especificamente, é muito atravessar diferentes códigos e territórios todos os dias, e como que a gente vai lidando, e aonde que eu posso, não posso, que tal corpo pode entrar, não pode entrar. E, de fato, assim, eu acho que conseguir estar atento a isso não ser automático, e é daí que a gente consegue começar a se perguntar, né, e perguntar ao outro, e a não ter como dado. Eu acho que ele vem dessa disponibilidade do corpo, da pergunta, do outro, para esse estranhamento. Eu estou de novo no estrangeiro, estranhamento ex, né, o ex da própria existência. A existência é essa dimensão, né, da gente, de uma interiorização e desse questionamento contínuo, né? Assim, uma coisa de não se... Que acho que um pouco que eu falei na apresentação que é um privilégio, eu acho, de projetos como os nossos, que é poder mudar de ideia rápido. Né? Isso, total. Isso é um super privilégio, né? E o Pivô, acho que por mais que tenha ganhado mais estrutura, seja maior, a gente ainda preserva deliberadamente um potencial de transição, de mudança e de resposta ao contexto, né? Então, acho que o contexto é sempre fundamental, assim. Acho que a hora que você perde isso e o contexto muda, né? Como vocês podem ver com esse mesmo chão que aconteceu, né? Desde a pedra inicial da Vila Normanda, que foi demolida para virar esse sonho utópico moderno e sua falência até hoje, até os restaurantes que estão aqui embaixo invadindo esse som que era silencioso 12 anos atrás, né? Então é toda uma situação que eu acho que é fundamental, e isso é muito artístico, né? Então quando eu falo que a gente pega emprestado dos artistas que aqui habitam desde sempre, que é basicamente o job description de um artista, né? Se você não souber tirar a temperatura, como o Lucas falou, do seu ambiente, ou responder, né,
não imediatamente, né, porque isso um bom jornalista faz, mas antecipar situações em que você pode, de certa forma, eu gosto dessa ideia, assim, uma certa acupuntura urbana, né? Então, eu acho que o espaço de arte ele é necessariamente, por maior ou menor, mais ou menos experimental, necessariamente um processo de acupuntura, né? De uma cidade, de um contexto. Isso pode ser numa cidade como São Paulo, ou pode ser numa cidade no campo, que é o único lugar, né? Ou, por exemplo, né? O Pivô, por exemplo, na pandemia, acho que é o exemplo mais radical que a gente fez, né? Nesse momento, que foi faz o quê, né? Um espaço totalmente vinculado, aí todo mundo lá fazendo sua programação online. A gente falou, não, gente, a gente tem um orçamento aprovado do ano, a gente vai fazer um sashimi desse orçamento e gerar desculpas para dar subsídio para todo e qualquer artista que vier aqui pedir. Né? Então, a gente virou uma situação de criar uma, se seria, né, se fosse falar nos termos técnicos, um grant-making institution, que a gente nunca foi, mas uma situação tipo o que o Promac faz, né? Peraí, o dinheiro está no banco, a gente está sem um espaço, a gente precisa que a nossa equipe trabalhe. Vamos inventar uns programas, sem pagar alguém fazer post no Instagram, né? Então, foi toda uma coisa que, se você olhar as demografias do Pivô, foi o ano que a gente teve mais artistas trabalhando, 2020. Né? Então, é muito interessante você pensar nessas situações. E eu acho que é um dos anos, estou vendo a casa fazendo assim, ó, ali no fundo, que a gente mais trabalhou na pandemia, porque era uma loucura, né? E, de novo, eu acho que o Pivô tem essa vantagem de ter uma equipe coesa e pequena o suficiente para trocar a rota quando precisa. Peraí, o que a gente tem aqui? Vamos lá, fala com o financeiro, dá. E o advogado falou que dá, então tá. Inventa aí, põe o negócio. Né? Então, a gente tem uma agilidade para fazer coisas que o museu não poderia nunca fazer, né? Então, acho que esses exemplos... Não sei se responde a sua pergunta, Tainá, mas eu acho que esse é o estranhamento, né? Olhar e falar, esse negócio que a gente fez aqui em 2012 não funciona mais. E aí, né? Pera aí, galera, vamos sentar aqui, pergunta para os artistas de novo, vamos para a Bahia. Um pouco essa situação que aconteceu e aconteceu na pandemia, e eu espero que siga acontecendo com essa elasticidade, que é criativa, né? Poxa, só uma coisa disso de futuro. Interessante, sim. Quando eu fui para o Ipiranga, eu acabei indo com vários amigos, na verdade. O PJ mesmo, que você citou. Na época foi Fred, Escobar. Tinha já um pessoal lá, tudo. Mas não rolou, né? Assim, tipo, não deu caldo, assim, de certa forma. Aí o pessoal começou a sair e tal. Mas aí pensei também que talvez o futuro é meio outro lugar, né? Que nem Salvador, de repente. É isso, né? Assim, não é São Paulo, já tá, tipo... Você citou a questão imobiliária, tá tudo caro, não sei o quê. Não sei. Sei lá, só um... aí tá meio treta aí. Mas, enfim, só uma coisa que me veio à cabeça. Talvez o esquema seja ter um bom sistema de busca de ruínas, né? Onde que a coisa está arruinada, né? E aí talvez ali estejam as oportunidades de renascimento, né? Então, bom, queria agradecer a presença de todo mundo. E se alguém tiver alguma coisa para manifestar, fale agora, né? Ali. Olá, eu sou Michel. Já fui morador aqui do Copan e habito há muito tempo a Pivô, assim. Acho um lugar muito especial para a cidade, para o próprio desenvolvimento de artistas, de público, de existir com arte. Aí, logo no início da fala, teve um comentário sobre habitar as brechas. E aí eu fiquei pensando, assim, no modernismo, que uma brecha normalmente ela traz água, requer algum tipo de cuidado, e me veio também à cabeça as manifestações ambientais do Oiticica. E como os 3 projetos apresentados têm um estado em comum, que é a importância da fisicalidade, da documentação dos feitos e também de quase um resgate do que a história atravessa
por esses lugares do que foi, do que pode ser ainda mais e de como isso também vai ser lembrado. Então, como esses ambientes, eles criam memórias e possibilitam as manifestações de sonhos, seja o sonho modernista, seja o sonho tropical, seja o sonho de brotamento, tanto quanto água brotando ou planta, né? Porque a gente está num lugar assim que no concreto tem uma rachadura, se permite o tempo da ruína, vem planta. E aí agora indo para Salvador, tem uma das imagens lá da ladeira que me vem bastante ao quanto aquilo retomou um estado de pedra, assim, brotada, e o jardim se tornou não domesticado mais, porque não tinha mais uma poda. E pensando nisso e nos artistas que passaram, principalmente aqui pela Pivô que eu acompanho, alguns, é o quanto eles também brotaram, assim, e engrandeceram e coisa. E na Galeria dos Artistas também, a Juliana agora, é muito incrível ver aquela primeira exposição dela, que tinha essa imersão, que era como entrar numa gruta, aí ir agora na Pinacoteca e ver esse expoente assim, de montanha que vai além, né? Tem obras que remetem a outros territórios, a atravessamentos de outros tempos, como possibilidade de futuro mesmo. É isso, não é pergunta, é só comentário. Maravilhoso. Acho que é uma fala ótima para finalizar aqui. Finalizar com água, com sonho, com futuro. Amarrou bem. Podemos. Bom, eu queria agradecer de novo a presença. Tem. Eu que estou convocando, Jorge, tá ligado? Vai, dá uma palha. Tá. A gente tem que ir encerrando hoje também. Mas agradecer de novo a participação de todos, agradecer também as nossas intérpretes de Libras e nossos intérpretes também de inglês. Obrigada. Esse foi o primeiro programa público do programa de residências. A gente ainda vai ter outras coisas que vão acontecer até o começo de novembro. Como outras falas e também uma abertura pública dos processos de trabalho aqui da residência. Então, convido a todos a seguir as redes do Pivô e o site, e lá tem toda a informação. E também queria aproveitar para convidar vocês à inauguração do nosso programa de exposições, que é no sábado que vem, à 13h. Abre aqui a exposição Não Vamos Nos Decepcionar, do Adriano Costa, com curadoria da Fernanda Brenner, em comemoração... Ali está o artista. Em comemoração a esses 15 anos de Pivô. Então, obrigada. Estava na primeira exposição do Pivô, Adriano. Isso. Em grande estilo. Bom, em grande escala. Bom, então, obrigada. Estão todos convidados para o sábado que vem. Tá bom? Obrigada. E a conversa, assim...